Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula nossa aqui nesse canal. A aula de hoje vai tratar do novo perfil constitucional do Ministério Público. É isso aí, você sabia que o Ministério Público da Constituição de 88 tem uma missão, a sua missão constitucional está reformulada, renovada, revigorada? Quer saber qual é essa novidade? Quer ver como o Ministério Público pode atuar de forma extrajudiciais, o mecanismo como ele atua, como formar um TAC com o MP, como o MP expede recomendações, como funciona o inquérito civil, como o MP negocia. Quer saber mais? Então chega aqui. Vou dividir com vocês a minha tela para a gente falar desse novo perfil constitucional do Ministério Público. Então vamos que vamos. Bem, na Constituição Federal, no artigo 127, está escrito assim: o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. E aí, essa defesa da ordem jurídica que ela está sendo reinterpretada à vista das novas demandas, dos novos direitos, do pluralismo da sociedade. Sim, o Ministério Público não é um poder, ele aqui é bem claro na Constituição, ó, ele é uma função essencial à justiça, tá certo? Então, nada de quarto poder, e para cumprir essa função dele, que é essencial aí para a jurisdição, o MP tem a defesa da ordem jurídica, mas não é qualquer ordem jurídica, nós chamamos agora de ordem jurídica justa, ou pelo menos mais justa do que vimos até hoje. Então, é com base nesse novo conceito de ordem jurídica justa que saiu uma nova classificação do Ministério Público, uma divisão que a gente chama das suas funções jurisdicionais. Olha só, é o Ministério Público resolutivo, é uma nova expressão para se contrapor ao Ministério Público demandista. Demandista é aquele que ajuiza as demandas, as ações perante o judiciário, aquele Estado juiz que vai dizer qual é o direito, o que é melhor para as partes, né? Aquele conhecimento técnico, erudito, de quem detém o poder, prevalecendo sobre o conhecimento local, os saberes do senso comum, aquela capacidade das partes de decidirem, saberem o que é melhor para as suas vidas, né? Esse Ministério Público que atua nesse judiciário, nessa forma de decidir e de solucionar conflitos, né? Vamos dizer assim, porque, na verdade, olha aqui essa figura. O que a gente faz com uma sentença, uma ação judicial, assim, ó, a gente resolve o problema assim, né? Olha, resolver o cubo mágico assim é fácil, né? Pintar e dizer que o problema está resolvido. Quero ver enfrentar. Então, esse Ministério Público que atua nesse cenário é um Ministério Público reativo. Ele só atua depois que que o problema aparece, que a questão é colocada. O que contrapõe o Ministério Público resolutivo, que vai resolver esse cubo mágico, enfrentar esse problema de verdade, não fazer de conta que resolve assim, é um Ministério Público proativo, é essa nova visão de Ministério Público aí. Então, ao invés de transferir as responsabilidades, falar assim, a culpa é do poluidor, a culpa é do fabricante, do comerciante que coloca, vamos assumir cada um a sua parcela de responsabilidade para resolver esse problema? Então, é um MP assim, mais próximo do cidadão, da comunidade, de escutar as suas demandas, né? O chamado ombudsman, né? Um MP para a sociedade, com os ouvidos e os olhos voltados para a sociedade, diferente daquele MP distanciado da comunidade. Com isso, com essa proximidade, o MP resgata a sua legitimidade democrática. Sim, o MP é totalmente democrático, porque ele também cabe à defesa do regime democrático, né? Do Estado democrático, é o que diz aqui, ó, do regime democrático, no artigo 127 da Constituição. Então, resgata essa legitimidade dele popular. Não é porque os membros do Ministério Público não são eleitos diretamente, pelo que eles não tenham esse viés democrático muito forte, né? Então, é o resgate dessa legitimidade.
Atualmente, pessoal, nós temos problemas complexos, que não é só um fator, não é uma coisa muito simples, não é um preto no branco, não é um 880, a gente precisa achar meios termos, soluções criativas que atendam a todos. Aquela visão antiga de vencedor e vencido já não se coaduna mais, e às vezes só a pena como solução não é uma solução que atende nem ao ofensor e nem à vítima, né? Um condenado, e um que ganha tudo, outro que leva tudo, um que perde tudo. Às vezes quem ganha não consegue levar nada, porque o que perdeu tudo nem tem como reparar. E fica aí, a gente preocupa mais com a satisfação dos cidadãos, com o resultado útil para eles, do que com o legalismo por si só, né? Então, os problemas que enfrentamos são complexos e não tem uma forma pré-definida para resolvê-los. Então, é muito importante a negociação. E aí é diferente daqueles problemas que são submetidos a uma lógica intelectual racional, assim, dá-me o fato que eu te dou o direito, né? É bem mais complexo que isso. Então, o trabalho do MP nesse cenário, ele é assim, tem que ser criativo, tem que ser pragmático, vamos focar no resultado, foca qual é a necessidade da população, é com isso que a gente lida, né? Muito melhor do que aquele trabalho rotineiro e formal, só pro forma, para dizer que está ali. Exige uma unidade de ação e de domínio do seu curso, do que aquela ação difusa. Um promotor entende isso, o outro entende qual a sorte que você vai ter cair com promotor. Isso não pode existir. Qual a sorte de cair com qual juiz, né? Então, é uma ação menos burocratizada, menos mecânica, mais centralizada. A busca é por resultados, queremos fazer a diferença, né? E não por apenas resolver o processo, terminar o processo, acabar com a estatística -1, processo extinto, extingue-se o processo e deixa as partes que se resolvam para lá, né? Então é isso, com base nesse dispositivo da Constituição de defesa da ordem jurídica justa, afinal de contas trata-se de promotor de justiça e não promotor de acusação, um promotor legalista que seja, né? Que é a nova função do Ministério Público, que é o chamado, então, desse modelo resolutivo, desse modelo mais humanizado, né? De garantir o acesso à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, né? E mais dispersas, assim, a essa ordem jurídica justa. Quando começou isso? Esse movimento começou a partir do judiciário. O judiciário percebeu aí alguma perda de legitimidade, se situou, viu a necessidade de se preparar para esses novos tempos, viu que o Estado juiz não dá conta de solucionar todas as demandas que tem na sociedade, porque cada vez há mais complexas, mais diferenciadas, e ele não tem condição. Com a estrutura defasada, pessoal reduzido, então o judiciário teve que correr e se modernizar. Então, em 2010, ele editou, o CNJ editou uma resolução, a resolução 125, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Então, esses conflitos que as partes levam, eles merecem um tratamento adequado. Passar não só por uma conciliação pro forma, mas por uma mediação, por uma prática restaurativa. Então, essa resolução veio disciplinar, atenta a essa necessidade. Nessa mesma toada de 2010 do CNJ, o CNMP não podia ficar para trás, né, MP? Em 2014, 4 anos depois, o CNMP lançou a sua resolução número 118, que institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição. Autocomposição, o que quer dizer? As partes chegarem à sua solução. O Ministério Público vai ajudá-las, vai auxiliá-las nesse caminho, tudo bem? E vai legitimar esse caminho, mas a solução parte delas. Então, prática restaurativa, mediação, ANPP, todos esses novos institutos estão inseridos na autocomposição. Claro, não exclui os antigos, os TACs, termos de ajustamento de conduta, que é os acordos celebrados com o MP, as recomendações, os inquéritos civis, a conciliação, todos permanecem, mas são cada vez mais incentivados. Por quê? Tudo isso se insere, você já ouviu falar nas ondas renovatórias de acesso à justiça, ou simplesmente ondas de acesso à justiça? Como é que começaram as partes a ter acesso à justiça? Justiça é uma coisa cara. Meus amigos, é caro, o advogado é caro, o salário do juiz é caro, do promotor é caro, o serviço judiciário é um serviço caro, não é? Não estava acessível a todo mundo. Então, a primeira onda de acesso à justiça, ela veio aí com a lei de assistência judiciária para os pobres, os juridicamente pobres, né? E a criação das defensorias públicas nos estados e na União.
Então, essas pessoas mais pobres, elas tinham agora um maior acesso à justiça. A justiça estava ao alcance delas. A segunda onda de acesso à justiça veio para tratar com os direitos difusos, né? Os direitos coletivos, aqueles que não tinham um titular único, e quem cuidava desses direitos, né? Então, a Lei da Ação Civil Pública previu vários legitimados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações, podem ir na defesa desses interesses, e o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que deu um acesso à justiça, diferenciado ao consumidor, né? A inversão do ônus da prova, tudo isso facilitou o acesso à justiça dessas populações. Depois disso, meus amigos, veio a terceira onda de acesso à justiça. A terceira onda com a simplificação dos procedimentos, com juizados especiais cíveis, o novo CPC, que prevê princípios como economia processual, simplicidade, informalidade, oralidade, serenidade, principalmente em tempos de internet, não é mesmo? O uso de internet, facilidade dos meios de comunicação, o acesso à internet, o informalismo, né? A informatização. Então, tudo isso facilitou esse acesso à justiça. Então, estamos no contexto dessas ondas de acesso à justiça. E será que estaríamos numa quarta onda de acesso à justiça? Onde justiça não se confunde com poder judiciário? Será que o poder judiciário é o único locus da justiça? É só ali que a gente encontra? A justiça é o tribunal de justiça? Ou é muito mais que isso, né? Então, é nesse contexto que a gente vai tratar na aula de hoje, nas próximas, da Resolução 118 do CNMP, que fixa os parâmetros para essa autocomposição, para que ela possa acontecer. Essa nova forma de ver o Ministério Público, de ver o direito, de ver a solução de demandas, diferente do que a gente muitas vezes é ensinado na academia, na faculdade, né? Aquela coisa litigiosa, polarizada. Então, esse Ministério Público e essa nova forma de compor litígio, solucionar problemas e conflitos que eu gostaria de trazer para vocês. Então, será que o MP pode negociar? Ora, será que ele não trata de direitos individuais indisponíveis? Os direitos não são coletivos, não é do Ministério Público. Como é que o MP pode dispor disso? Muito interessante. O MP pode se negociar, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. E entende que quando o MP negocia, ele não está dispondo desse direito, ele está concretizando, ele está efetivando. Pense numa lesão ambiental, numa poluição ambiental. Será que não há formas de solucionar esse problema? Então, às vezes, aquela indústria, aquela empresa que traz empregos, que traz progresso para a cidade, será que ela não pode continuar exercendo a atividade dela, mas de forma não poluente, de redução ou de paulatina até a eliminação desses danos ambientais? Então, será que o MP não poderia negociar nesse sentido? Não estaria atendendo ao interesse público? E aí, entende-se que sim. No campo civil, o CPC já prevê essa possibilidade de negociação do MP, dizendo que é, inclusive, um título executivo extrajudicial, o acordo referendado pelo MP. Também a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que também diz aí no artigo 57 que vale como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por um instrumento escrito referendado pelo MP, e a Lei da Ação Civil Pública, que fala que o TAC, o termo de ajustamento de conduta, ou compromisso de ajustamento de conduta, que é um título executivo extrajudicial, pode se levar ao judiciário, assim como uma sentença para o seu cumprimento. A diferença é que o acordo celebrado com o MP não exerce jurisdição, dizer o direito. Quem diz o que é o direito, o que é justo, o que é certo, é o judiciário, é o juiz, né? Ele não faz coisa julgada, pode ser discutido judicialmente, mas pode ser executado também, tá certo? E no campo penal, será que o MP pode negociar? Sim, isso já é possível desde a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099, a composição, né, dos danos, a suspensão condicional do processo, obter alguns benefícios legais, na Lei dos Crimes Ambientais, que fala das sanções administrativas e penais de condutas lesivas ao meio ambiente, a delação premiada, que a gente viu muito aí fazer acordo com o MP. Como é que a gente faz acordo com o MP? Vamos aprender nessas aulas de onde que o MP começa, qual é o patamar mínimo e máximo que o MP está disposto a aceitar, né? Qual é a margem, né,
Da onde é o patamar do MP? A gente vai falar de técnica de negociação, como ela é feita. Isso está aqui na Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, na lei dos Crimes Hediondos, e o ANPP, novíssimo aí, no artigo 28A do CPP, que fala dessa oportunidade de acordo com o Ministério Público nos crimes de médio potencial ofensivo. Essa novidade também é bem interessante do ANPP. Tanto é assim que os membros do Ministério Público, servidores, estão se preparando para essa nova função do MP, para essa nova forma de atuar, essa forma resolutiva. E o CNMP, junto com a ENAM, lançou o Manual de Negociação e Mediação para membros do Ministério Público, está disponível na internet, no PDF. Se você quer ver como é que faz essa negociação, como é que parte, dá uma olhadinha nesse Manual de Negociação e Mediação. Então, é isso que os membros do Ministério Público estão aprendendo hoje, os servidores, é isso que se espera do novo Ministério Público. Então, tudo isso focado aí nessa resolução do CNMP, resolução 118, que trata da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MP. Essa resolução aí, ó, fala que ao MP brasileiro incumbe implementar e adotar mecanismos de autocomposição. O que é isso? O que seriam esses mecanismos? A negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais. Nós vamos falar de cada um deles aqui no nosso curso. Tudo bem? E essa implementação, o que a gente visa? Qualidade do serviço, né? Qualidade no serviço público. Não é simplesmente prestar um serviço público, mas serviço público de qualidade, que atenda realmente aos anseios da população, né? Disseminar a cultura de paz, porque a gente resolve um processo, mas não resolve o conflito. Fica ali a insatisfação, fica ali a rixa entre as partes, né? Redução da litigiosidade, porque brigar não traz benefícios para ninguém, satisfação dessas partes, empoderamento delas, né? Trazê-las para a mesa de negociação, ensiná-las a negociar e estimular as soluções consensuais. Tudo isso é o objetivo aqui nessa resolução do CNMP. Então, o que essa resolução levou em conta, né? Algumas tendências mundiais, isso já é no mundo inteiro, na Argentina, vários países latinos aqui, que economicamente não estão tão bem quanto o Brasil, mas estão muito mais avançados do ponto de vista de legislação e do ponto de vista penal, estão lá na frente, tem lei de mediação penal e etc. Então, essa adoção de mecanismos de autocomposição pacífica é uma tendência mundial. É uma evolução da cultura de participação, do diálogo e do consenso. Em vez do com quem você está falando, você vai ver, vou te levar à justiça, vamos conversar, não é? Saber do que você precisa, como eu posso te ajudar. Então, também para consolidar no MP o aperfeiçoamento, incentivo desses mecanismos, a importância da prevenção e da redução da litigiosidade, tudo isso está exposto nessa resolução do CNMP. Só para você ver que essa é uma tendência mundial mesmo. Você já ouviu falar da prisão de Alcatraz, que fica lá em São Francisco? Então, na prisão de Alcatraz, lá em São Francisco, você sabia que tem um programa de justiça restaurativa que funcionou lá? Olha aqui, essa é a foto, ó, do programa de justiça restaurativa daquela área. Então, uma prisão que era de segurança máxima, que tinha até aquele filme famoso sobre a fuga de Alcatraz. Agora, olha só, a solução dos conflitos de natureza penal, ela é consensuada. Resolver que a gente tem que ouvir essas partes, saber por quê, encarar a origem desses problemas para tentar resolvê-los, não é? Então, muito interessante, é mesmo uma tendência mundial. E essas práticas restaurativas são instrumentos efetivos para a pacificação social, resolução e prevenção de litígios, não só, então, essa postura proativa, né? Não só depois que o conflito está instalado, mas como preveni-los, né? Reduzir essa excessiva judicialização que a gente tem, tudo leva para o judiciário, né? E aí ajudar todos esses valores que a gente falou, da cultura de paz, o consenso e etc. Então, no âmbito do MP, a gente pode promover a mediação. Vamos ter uma aula só sobre mediação, o que faz o mediador, qual é o papel dele, por que mediação não é conciliação, o que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer errado, a mediação vira uma conciliação e aí acaba com os princípios dela, né? Qual é a diferença? Quando usar um, quando usar o outro, né? Então, ó, a mediação
pode ser usado de forma preventiva para conflitos que ainda não têm ingressado no judiciário, não tenham sido judicializados, mas também em casos de conflitos já judicializados. Suspende o processo para, espera um pouquinho, media, e se não der certo, volta, né? Então, ela visa também, ela ajuda a aprimorar a comunicação e os relacionamentos, as relações entre as partes ficam melhores, né? Principalmente numa mesma comunidade, vizinhos, partes lindeiras de uma mesma família, é preciso resolver esses conflitos. E a resolução fala especificamente das práticas restaurativas. As práticas restaurativas, elas têm vista a vítima, suas necessidades, seus anseios, o que elas querem, o que elas precisam, né? Então, a gente busca, sobretudo, a reparação dessa vítima, a harmonização dela com o autor. Não quer ficar amigo, também não tem problema, mas não vão mais se incomodar, não é mesmo? A vítima pode se sentir segura que algo foi feito, satisfeita, porque algo foi feito a respeito, segura que sabe que ele não vai mais mexer, aquela imagem de poder do ofensor sobre ela já é desmistificada, naquele encontro face a face, né? Você dá uma humanizada na pessoa, restaura o convívio social, vai que são pessoas que convivem na mesma comunidade, mesmo bairro, pode ser que sim, pode ser que não, e efetiva pacificação dos relacionamentos. Esse ofensor, quando ele tem a oportunidade de reparar o que fez, ele volta reintegrado na comunidade dele, de cabeça mais em pé, né? Sai também mais empoderado aí nesse sentido, mais integrado. E aí, um plano restaurativo é formulado para reparar ou minorar o dano, né? Porque tem danos que não são reparáveis, mas pelo menos são minorados. Reintegrar o ofensor, né? E obter a harmonização social. É esse o intuito da prática restaurativa, e a nossa próxima aula a gente vai começar dessas práticas restaurativas. Muito bem, espero que você tenha gostado, se interesse por esse tema da autocomposição. Fica aqui para entender com a gente quais os princípios, como funciona, para que serve, o que é ou não é restaurativo, o que é ou não é mediação, a diferença da conciliação, como negociar, como fazer um acordo, um ANPP, posso fazer contraproposta, sim ou não. Fica com a gente que a gente vai explicar tudinho. E, por fim, eu quero acabar a aula de hoje com essa frase de Gandhi, né? Olho por olho e o mundo acabará cego. Se a gente não começar a trégua por um momento, não der uma chance à cultura de paz, o caminho não é muito auspicioso aí. Então, meus amigos, eu quero agradecer vocês estarem aqui assistindo essa aula e convidá-los para a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.